Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu pretendia que o primeiro vídeo de 2025 sobre o Corinthians não fosse sobre isso, né? Mas fazer o quê? A notícia não faz feriado, como a gente fala, e a gente precisa falar sobre a situação de Rodrigo Garro, que é preocupante sim. Eu vou te falar sobre os desdobramentos, o que pode acontecer a partir de agora, e claro, também dar a minha opinião sobre o fato. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, turma. Acho que todo mundo sabe, né? O Rodrigo Garro se envolveu num acidente que vitimou de forma fatal um motociclista lá na localidade onde ele mora, na Argentina. E como a Argentina é dividida em províncias, e essas províncias elas têm cada uma legislação, na província onde ele está, existe uma tolerância zero para o álcool. E os exames detectaram 0,5 miligramas de álcool no sangue do Rodrigo Garro. Ou seja, ele ingeriu pouca bebida alcoólica, sim, mas isso não importa para a legislação. E nem me cabe julgar aqui, mas não era o suficiente, enfim, ele assumiu um risco. Ele assumiu um risco quando ele ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante. Só que tem outras situações envolvendo o acidente. O próprio motociclista, pelas informações que vem de lá, estava com os faróis desligados, não usava capacete, portava drogas, não tinha ingerido a droga, segundo exames, mas portava drogas, ou seja, uma série de irregularidades. Existe também uma situação, né, pelas imagens do acidente, que a moto, né, no caso, ela bate na lateral do carro do Rodrigo Garro. Então, será que foi o motociclista que provocou o acidente? É o que tudo indica. De qualquer forma, o Rodrigo Garro foi preso, detido preventivamente, por conta da legislação do país, mas como ele se propôs a atender as autoridades desde sempre, ele respondeu a alguns questionamentos, né, realizou seus depoimentos e foi liberado. E, obviamente, isso não é algo simples. Primeiro que a gente está falando de uma morte. Então, independentemente se o cara estava certo, quem estava certo nesse caso, existe uma vítima. Então, a primeira coisa é desejar solidariedade, né, especialmente aos familiares, né, que são os que mais sofrem nesse momento, mas também, né, a vítima e todo o contexto. É claro que a vítima é o mais importante nesse caso. Mas aqui, e aí, né, você puxa para um jornalista em São Paulo que cobre o Corinthians para falar de uma situação que é das páginas policiais. Eu não entro na vida pessoal do jogador. Eu não faço vídeo sobre vida pessoal do jogador. A questão é quando interfere dentro das quatro linhas. E não tem como não interferir. A gente está falando de uma situação criminal em que o jogador está respondendo e irá responder por essa morte, por esse acidente. E nós estamos falando do camisa 10 do Corinthians, que ainda não se sabe se ele poderá estar na reapresentação do Corinthians. Então é inevitável a gente falar sobre isso. Eu realmente não queria estar falando sobre isso e não queria que um fato tão lamentável, né, uma tragédia, tivesse acontecido envolvendo um jogador do Corinthians. Porque a gente só está falando porque, sim, afeta o fato de que daqui a pouco ele pode não se reapresentar com o grupo, de que daqui a pouco a cabeça do jogador pode estar abalada. Tá, Chico, mas e a vítima? Já falei aqui, é o mais importante. E esse processo vai correr, e se o Garro for responsabilizado, né, se ele for culpado pelo que aconteceu, ele vai ter que cumprir tudo isso. E isso afeta o time que depende do seu camisa 10 nas suas plenas faculdades mentais, na sua plena disposição. E aí, infelizmente, eu tenho que aqui falar de futebol, que é o menor dos assuntos, ou como diz aquela frase clássica, né? Futebol é a menos importante das coisas mais importantes da vida. Mas a gente gosta, a gente ama, a gente vive disso. Então, assim, todo esse preâmbulo, né, todo esse contexto para dizer do porquê eu estou falando sobre isso. E preciso falar de que o Garro vai responder. Existem indícios, como eu falei, de que ele aparentemente né, pode ter atenuantes pela maneira como o motociclista estava no momento do acidente, mas existe um agravante, que é a ingestão de bebida alcoólica, especialmente dentro da legislação local onde tudo aconteceu.
E aí, é óbvio que o Corinthians já se posicionou através da sua diretoria, do Fabinho Soldado, né, e do jurídico, em ligações constantes com o jogador e acompanhando o caso, para também dar o suporte para o jogador. Porque, vamos lá, né? Não vamos imaginar, apesar dele assumir o risco ingerindo bebida alcoólica numa quantidade pequena, mas, como eu disse, dentro de uma tolerância zero, isso independe. Não vamos imaginar aqui que o Rodrigo Garro quisesse que isso estivesse acontecendo. Então, é óbvio que ele deve estar abalado, que ele deve estar sentindo, porque provocou, mesmo não sendo ele, apenas, somente, enfim, estou tendo todo o cuidado com as palavras aqui, porque é uma situação delicada, mas é óbvio que ele não está feliz com o que aconteceu. E isso marca a vida da gente, né, gente? Isso é uma coisa que afeta o nosso mental, o nosso psicológico. De que maneira ele vai reagir a partir de agora? E, acima de tudo, existe uma audiência que vai acontecer nesse domingo para saber se ele permanece, se ele tem... Ele dá o chapeuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time para o Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí para... Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. Mas a zaga, Kaká, Félix Torres. Uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas. Beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores. Então a defesa não é lá aquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano. Ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins, Charles, Michael ou Alex Santana. Aliás, tem que ser Michael e Alex Santana, o Charles de reserva. Coronado na frente, no losango armando, para Romero e Thales Magno. Mas eu, conhecendo um pouco de futebol, até esses jogadores, muitos deles vão ser poupados também no início do Campeonato Paulista. Então o Corinthians vai ter mais uma molecada, juntando com uns caras mais experientes, eu acho isso, tá? Mas não... Por ser Samir odeia a base, o Alan Gimenez, não sou eu que odeio a base. É o Ramon que não tá usando a base. Tem esse time aí para escalar, tem a tentativa do Luciano Acosta, tá? Que o Corinthians está tentando por empréstimo. Para contratar, só se for assim, porque o Corinthians está sem dinheiro. O Corinthians não vai ter 8 milhões de euros para comprar o nosso querido, né? O nosso querido Piticutito, lembrancinha de Natal. Né? Já não veio o Pogba ainda, podia vir o Luciano Acosta, uma lembrancinha de Natal. Entendeu? Vamos para o zagueiro. O Corinthians recebeu uma informação, né? O Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians. Foi assim que tudo começou. Ele foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Palmeiras, foi oferecido ao Grêmio, foi oferecido ao Cruzeiro. Ele está sendo oferecido no mercado. É um jogador de 27 anos que teve a melhor fase da sua carreira na Lazio da Itália, tá? E hoje está no Al-Ittihad, onde ele tem contrato até junho de 2026. O que acontece? O que os representantes que ofereceram o Luiz Felipe ao Corinthians falaram? Que eles estão tentando a liberação, a rescisão contratual no Al-Ittihad, porque é do interesse do Al-Ittihad também a saída do Luiz Felipe. Hoje ele não é titular do Al-Ittihad e eles querem abrir uma vaga lá para estrangeiro. Fato que colabora, né, para o Luiz Felipe voltar ao futebol brasileiro.